Bom dia! Vamos dar início à nossa aula hoje, acompanhando o conteúdo no nosso livro didático, na página 12, capítulo 1, com o conteúdo Paisagem, Espaço e Lugar. No seu dia a dia, você convive com diferentes paisagens na sua casa, na sua rua, onde mora, a da escola que você estuda, paisagens de outras cidades e vários lugares do país. Você pode acompanhar essas paisagens também através de revista, televisão, computador e até mesmo neste livro. Em geral, as pessoas chamam de paisagem o que considera bonito, mas para a geografia, paisagem não é apenas um belo panorama natural. São um conjunto de elementos naturais e culturais. Aqui nas imagens, vocês podem observar os elementos naturais, que são os que compõem paisagens que são construídas pela natureza. E os elementos culturais são humanizados, são aqueles construídos pelos seres humanos, como casas, prédios, pontes, rodovias, plantações. E aí vocês podem observar na fotografia, acima, elementos naturais como morros e vegetação na Chapada dos Veadeiros. Na fotografia ao lado, elementos culturais como construções, estradas e elementos naturais como o mar e o rio. Elementos da paisagem, na página 13. Nós vamos observar que algumas paisagens são poucos elementos culturais ou apenas elementos naturais. Nas paisagens tem um predomínio de elementos naturais que tem somente aquela paisagem natural, como plantas, árvores, morros, rios. Não tem nada que você encontra construído pelo homem. Já no predomínio de elementos culturais, você pode observar que tem o quê? Tem prédios, tem construções, tem rodovias, tem tudo aquilo que o homem construiu com suas próprias mãos. Aí também você pode observar em outras paisagens que é possível identificar o predomínio de elementos culturais nessa praia da ilha, que é uma área desabitada no Oceano Pacífico, com grande densidade de lixo trazidos pelas correntes do oceano em 2015. Então, são paisagens resultantes da transformação da natureza pelo trabalho humano. Então, a paisagem humanizada ela é muito importante também para a compreensão do mundo e do lugar onde vivemos. Aí vocês podem observar o cais do Valongo, descoberto em 2011 durante obras de revitalização do porto da cidade do Rio de Janeiro. Então, são obras que também faz parte e que também é importante para a paisagem. Na página 14, são os planos das paisagens. Você vai fazer a leitura da fotografia, em que você vai identificar elementos naturais e humanizados, porém observada cada um dos 3 planos da fotografia. Você vai observar a fotografia e vai ver o plano 1, plano 2, o plano 3. O que é o plano 1? Está marcando aí. O que é isso aí? No plano 2, o que é o plano 2? O que está mostrando? No plano 3 é o que você está visualizando? Então, que tipo de paisagem a fotografia em seu conjunto representa? Então, aí vocês vão observar os planos das paisagens e responder a questão 1 e 2. Já na página 15, que são as transformações da paisagem, as paisagens são dinâmicas e elas estão em constante transformação pela ação da natureza e do ser humano. Então, não é só o ser humano que transforma a paisagem. A ação da natureza também modifica essa paisagem, que pode ser lenta, como o desgaste de uma rocha pela ação das águas ou do vento, ou rápida, como uma erupção vulcânica. Os seres humanos também transformam as paisagens, que pode criar um campo de cultivo, abrir ou asfaltar uma rua, construir ou derrubar casas e edifícios. Aí vocês podem observar na imagem 1 e a imagem 2. Cada uma tem uma visão panorâmica. E também o resquício da rocha, desgastada pela ação do vento,
Essa é a mais interessante, que dá para você observar e imaginar quanto tempo dura essa transformação. Na página 16, o impacto das intervenções humanas. As intervenções humanas, ela pode modificar a paisagem, desagregando o meio ambiente, que isso é a parte mais preocupante que nós encontramos no nosso meio hoje. Causado por fenômenos naturais ou pelo próprio ser humano. O desmatamento, por exemplo, pode fazer com que animais que vivem na região impactada tenha de buscar alimento em outras áreas. Por isso que muitas vezes ele acaba invadindo a paisagem cultural, porque ele perde seu habitat na paisagem natural e tem que buscar alimentos para sobreviver em outros meios. Aqui nessa vista, que também tem no livro de vocês aí, vista a área da floresta amazônica desmatada para pasto. E na outra, um garoto pula sedimentos de assoreamento causado pelo esgoto despejado na região dos lagos em São Paulo. Então, vocês podem observar, né, a transformação que ocorreu entre uma e a outra imagem. Outras atividades de exploração do solo que causam grande impacto no ambiente são a criação extensiva de gado e a extração de recursos minerais. Esses recursos minerais que muitas vezes acabam destruindo demais o meio ambiente. As paisagens naturais preservadas são paisagens predominantes naturais que sofreram pequenas intervenções humanas. Precisam ser preservadas. Isso é importante. Por quê? Porque muitas apresentam espécies vegetais e animais em risco de extinção, são fontes de pesquisas científicas. Algumas espécies vegetais podem ser empregadas pela medicina para curar doenças, apresentam interesse para o desenvolvimento do turismo e nelas há comunidades humanas que vivem de maneira tradicional, alterando um pouco o ambiente e devem ter sua cultura preservada. É o caso das comunidades ribeirinhas e do rio Amazonas. Essas áreas protegidas, elas são superfícies da terra ou mar, dedicadas à proteção e à manutenção da diversidade da flora e da fauna, assim como da população e das culturas locais. São as chamadas unidades de conservação. Elas podem ser divididas em dois grupos, sustentável e unidade de proteção integral. Então, deve e cabe ao ser humano ter essa consciência de preservar o meio em que vive. Se você vive em um meio natural, você tem que preservar aquele meio, não destruir ele para que possa construir outras coisas. Se você vive no meio cultural, você também deve preservar aquele meio cultural limpo, respeitoso, para que você possa ter uma boa convivência. Aqui, na página 18, são a poluição dos rios e mares por mercúrio. Esse agora é um estudo de mundo em escala. Você vai fazer a leitura e responder a questão 1 e 2. E até a próxima aula.